Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Olá a todos. Hoje a pergunta para você é: você tem medo de errar? Tem medo de fracassar naquilo que você faz, nos seus projetos, na sua vida? Tem medo de perder as coisas, perder aquilo que você tem? Está começando mais um Consciência e Transformação. Bom, nós estamos aqui então, mais uma vez, às 11 horas no nosso programa ao vivo, Consciência e Transformação, que nós levamos aqui ao vivo na TV Nova Luz, toda sexta-feira, de 11 ao meio-dia, e com a sua participação. Então, eu estou convidando você a já enviar a sua dúvida. Já temos aqui várias pessoas aqui participando. Eu também desejo a todos bom dia, né? Todas as pessoas que estão sempre conosco, né? E aqueles que chegam novos aqui a cada programa. E eu vou começar aqui com a Evelane. Muito medo de errar, principalmente quando trato com o trabalho e projetos alheios. Exemplo, mexer com o dinheiro dos outros. Evelane, é interessante essa colocação sua, porque eu tenho visto na minha prática profissional situações das mais diversas, vocês talvez possam imaginar, nesses quase 30 anos, foram mais de 8.000 sessões de regressão de memória, quer dizer, lidando com milhares de pessoas ao longo desses anos, as diversas situações que a gente acaba lidando, conhecendo, sobre as pessoas, sobre os dramas das pessoas e principalmente em relação ao medo de errar. E isso que você coloca é interessante, Evelane, porque algumas pessoas têm de fato um medo maior de errar quando elas estão lidando com as coisas do outro, uma preocupação excessiva com as coisas do outro. E eu já tive muitas pessoas que é ao contrário, ou seja, quando se dedicam à questão dos outros, lidam com confiança, têm segurança, conseguem se desenvolver razoavelmente bem, sem muita apreensão. Mas quando tratam das suas próprias questões, são tomadas por um medo, uma insegurança, um tipo de apreensão que é completamente diferente. E isso torna muito complicado, às vezes muito conflituoso para as pessoas, entender qual o motivo desse medo de errar. Então, é claro que quando você coloca, principalmente no trato com o dinheiro e principalmente os projetos alheios, normalmente nós vamos ver essa questão do medo de errar relacionada no fundo, a uma culpa, no sentido de uma culpa antecipada, ou seja, nós prevenimos a culpa que nós poderíamos sentir se nós, por exemplo, prejudicarmos a pessoa, ou de alguma forma lesarmos, ou criarmos alguma coisa que em função das nossas ações pode lesar, pode prejudicar, pode causar algum tipo de dano. Então, o medo de errar, cometer um erro e causar esse dano, de provocar esse tipo de prejuízo, faz com que a gente, então, estabeleça um tipo de apreensão, um tipo de... a forma de lidar com essas ações passa a ser de um nível de tensão maior, um cuidado maior, enfim, por conta dessa apreensão de que o lidar com o outro pode causar um dano. E é claro que às vezes essa culpa, quando é pela culpa, é em função da sensação que a gente imagina que pode sentir ao se dar conta de, nossa, eu cometi um erro e fulano perdeu dinheiro. Ou então acabei deixando a pessoa sem aquele dinheiro, ou então fracassou naquele projeto. Ou seja, a culpa em relação ao que pode acontecer com aquela pessoa, mas também, algumas vezes, esse medo excessivo de errar em relação ao projeto do outro, ele pode estar relacionado a alguma coisa que pode ter a ver com você mesmo. O que eu quero dizer com isso? É que algumas vezes nós temos uma crença inconsciente de que se a gente cometer um erro no projeto do outro, com o trabalho do outro, ou que cause alguma consequência para o outro, nós é que vamos sofrer uma retaliação, nós é que vamos sofrer a consequência, nós é que de alguma forma vamos acabar experimentando algo danoso, sofrido, traumático, por conta daquele erro. Então, muitas vezes também essa tentativa de de garantir o acerto do projeto do outro, está muito em função do que pode vir a acontecer comigo, né? Numa consequência, num desdobramento que pode me causar algum problema. Vejo que na maioria das vezes, essas impressões elas são totalmente inconscientes. A gente às vezes tem o medo de errar e a gente racionaliza, né? Ou seja, dentro da psicologia nós chamamos isso de racionalização.
eu pego um argumento razoável, racional, para justificar aquele medo. Então, é claro, não, mas é porque o projeto é importante, porque eu estou contratado, ou porque eu estou recebendo por ele, ou então porque a pessoa conta comigo. Ok, é claro, tem essa dimensão mais objetiva, mas às vezes o medo de errar é de tal ordem que está relacionado a um fator, a um motivo inconsciente muito mais grave, muito mais intenso. Por exemplo, uma crença de que pode acontecer algo muito grave comigo se eu cometer um erro com o projeto do outro. Na minha experiência, normalmente essas crenças inconscientes, elas estão fixadas no nosso psiquismo e a nível inconsciente, e elas foram criadas, elas foram cristalizadas na nossa mente em função de algum tipo de situação do passado, dessa ou de uma outra vida, como nós consideramos essa questão da dimensão espiritual, a reencarnação, dentro do nosso processo terapêutico, da forma como nós entendemos o psiquismo humano. Eu vejo que muitas vezes a forma, inclusive, de tratar esses medos exagerados, desproporcionais de errar, está exatamente quando nós conseguimos rememorar esse fato que gerou, por exemplo, uma consequência desastrosa. Então imaginem vocês, alguém que de repente, tendo recebido numa vida passada uma incumbência de desenvolver um projeto, de desenvolver, por exemplo, uma estratégia de guerra, né? Ou seja, um ataque a uma tribo inimiga, e de repente estabelece aquele tipo de estratégia, não está muito seguro, ou então até pode estar convencido de que é uma boa estratégia, e ao colocar essa estratégia em ação, colocar todo aquele plano em ação, a gente percebe então que as pessoas que estavam na frente da batalha, ou então aquela pessoa para a qual a gente estava lutando, sofrem uma consequência desastrosa, perdem a guerra por nossa causa. A gente estabeleceu um plano que não deu certo e muitas pessoas morreram. O nosso chefe, né, o nosso rei, o nosso senhor feudal acabou perdendo a família ou ele a própria vida. Isso às vezes fica estabelecido na nossa mente, numa avaliação, naquele momento muito crítico, de que, olha só, eu não fui capaz de acertar. Ou eu podia ter acertado, eu não podia ter errado, eu não podia ter fracassado. Ou seja, aquela culpa vivida ali faz com que eu estabeleça uma crença de que, na verdade, eu tenho que tomar muito cuidado quando é o projeto do outro, porque senão vai acontecer alguma coisa desse tipo. Ou então, em função de um erro como esse, eu sou então condenado, eu sou então preso, ou eu mesmo sou morto por conta disso, numa vida passada. Essa associação de que um erro pode estar associado como consequência a uma morte dolorosa, às vezes, ela fica então no meu inconsciente, não fica tão presente na maioria das vezes, mas como uma sombra de dúvida que, a partir de então de qualquer tipo de fracasso, eu possa sofrer aquela consequência. Só que como isso é muito inconsciente, a reação normalmente que nós temos, ela é desproporcional em relação à situação que nós estamos vivendo. Então, de repente, a gente tem lá, por exemplo, uma prática em finanças, pegando o exemplo da Ivelane, a gente está conduzindo lá um projeto financeiro para uma empresa ou para uma equipe, e de repente a gente começa a ficar extremamente apreensivo, apesar de nós termos recursos para fazer aquilo, fazermos às vezes com competência, constatarmos isso, existe sempre uma sombra de apreensão, como se nós fôssemos capazes de repente cometer algum erro e sofrer uma consequência, ou então de provocar essa consequência no outro. Então, muitas vezes esse medo de errar que a Ivelane coloca em relação ao projeto alheio e a mexer com dinheiro, tem a ver com essas experiências. É claro que tem o dado objetivo da gente de fato poder causar e lesar alguém, mas normalmente, quando esse medo de errar ele é mais patológico, ou seja, ele realmente causa sofrimento, é quando ele é desproporcional. Porque o medo de errar em relação a uma coisa que a gente está fazendo é até saudável, né? Ou seja, faz com que a gente se dedique, que a gente se concentre, que a gente então utilize os maiores e melhores recursos que a gente tem para garantir um melhor resultado. Isso é saudável. Ou seja, então, e é claro que quanto mais grave e importante é a situação que nós estamos falando, maior vai ser o nosso nível de dedicação, de atenção, de controle. Até aí tudo bem. Se é uma situação mais simples, eu posso então ter algum controle sobre aquilo. Então, uma coisa é eu estar ajudando o meu filho a administrar a mesada dele, né? Ou seja, isso não tem tantas repercussões e tal, mas... E aí, de repente, quando eu estou fazendo um grande levantamento financeiro de uma empresa, claro que são situações que exigem uma apreensão, um medo de errar diferente, e isso é saudável. A questão é quando nós temos, então, para cada situação, uma reação exagerada, um medo desproporcional que faz a gente desenvolver normalmente sintomas de ansiedade, sintomas de apreensão excessiva, reações físicas em relação àquilo que pode estar acontecendo ou que a gente está lidando. Nesse caso, nós estamos lidando então com o medo de errar, que tem raízes mais profundas e que causa muito mais prejuízos para a vida da pessoa que sofre esse tipo de
de medo. Mas vamos aqui, nós temos várias participações, né? É sempre muito legal ver as pessoas participando. Bom dia a todos, Valéria, Violânia, Vânia. Eu estudo muito, tenho conhecimento, mas tenho um grande medo de colocar as coisas em prática. A Poema, né? O pessoal lá do Sul, né? Veja bem, muitas vezes essa questão de colocar em prática tem a ver com isso, ou seja, aquela ilusão, muitas vezes, que nós temos de estabelecer um tal plano ou um tal esquema mental que possa ser perfeito ou possa ser aplicado garantindo totalmente o resultado. Na maioria das vezes, essa ação prática, colocar os nossos projetos em prática, que vai nos colocar diante das situações reais, daquilo que é imprevisível, aquilo que nós não conseguimos realmente planejar mentalmente, e vai desenvolver a nossa capacidade de improvisar, de poder identificar outros aspectos que a gente não tinha pensado, uma falta de conhecimento sobre alguma coisa. Mas, normalmente, essa sensação de ser surpreendido faz com que a gente estabeleça, então, um rigor maior no planejamento. Ou seja, naquilo que nós pensamos. Pensar em todas as alternativas para evitar esse tipo de surpresa. Isso faz com que a gente estabeleça um medo, como se, de fato, a gente pudesse, ilusoriamente, mapear todas as alternativas para se sentir totalmente seguro. E isso, na verdade, é uma ilusão. Primeiro porque, normalmente, é impossível a gente prever todas. E outra, às vezes o esforço para prever todas as alternativas é de tal ordem que não se justifica em relação àquela aplicação na prática das nossas ações e a checagem de repente, coisas que a gente vai ter que decidir na hora, que a gente vai ter que, de repente, lidar e poder encontrar uma solução na hora. Muitas vezes, o nosso medo de errar é exatamente por conta de sermos surpreendidos por uma situação que a gente não esteja preparado. Mas vejam, estar preparado totalmente, plenamente para enfrentar uma situação ou para decidir sobre uma situação é com certeza uma ilusão da nossa mente de tentar estabelecer um controle tão efetivo sobre as coisas que a gente garanta então segurança total, estabilidade total e resultado garantido. Então, isso normalmente é que faz com que a gente tenha essa dificuldade de colocar em ação. Isso é uma das questões que normalmente estão associadas ao medo de errar em relação a colocar em prática aquilo que a gente já pensou. Vamos continuar aqui. Valéria, bom dia, Valéria. Medo de errar, medo de desagradar as pessoas. Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes essa consequência que a gente estava falando do medo de errar não tem a ver necessariamente com uma consequência física, ou seja, tem pessoas que têm um tal medo e a sensação de que realmente se cometerem um erro vai acontecer alguma coisa quase que física, né? Tem pessoas que falam assim, é como se eu fosse morrer, como se eu fosse ser julgado, né? Como se eu fosse ser condenado. E aí, nitidamente, a gente acaba, nessas situações, relembrando situações do passado, onde de fato nós tenhamos passado por essas situações extremas. Mas um outro aspecto que eu tenho observado muito é isso, é o medo de errar relacionado a uma consequência, mas em relação à avaliação que o outro vai fazer de mim. Por exemplo, ao errar, se o outro vai achar que eu sou incompetente, que eu não sou capaz, uma sensação de que o outro vai olhar e falar assim, nossa, ele é burro, ou então é fraco. E, por outro lado, quando a Valéria coloca aqui, de desagradar, é como também se a gente fosse capaz de, cometendo erro, decepcionar as pessoas, que as pessoas de alguma forma fossem com aquele erro deixar de nos amar, deixar de nos aceitar, ou que nós pudéssemos ser excluídos. Vejam que, às vezes, esses pensamentos que nós temos, essas impressões, essas intuições negativas, que eu chamo, que nós temos, elas são, às vezes, exageradas para aquelas situações. Mas aquilo é tão forte e gera uma tal apreensão que a gente, então, se esmera em não cometer o erro porque teme aquele tipo de consequência. Uma das coisas que tem um círculo vicioso preocupante é que, como às vezes nós conseguimos estabelecer esse controle excessivo para garantir não errar,
e a gente então não erra, a gente reforça a crença, a gente fica achando que realmente é esse tipo de controle, é esse tipo de preocupação que garante que a gente não erre. E aí então a gente reforça o sintoma de controle, de apreensão, como sendo a garantia de que de fato a gente vai passar todas as situações, prever todas as situações e vai garantir que não vai desagradar as pessoas. Muitas vezes isso nos aprisiona. Porque, vejam bem, é claro que a gente pode, diante de uma ação equivocada ou de uma consequência imprevista, desagradar as pessoas, mas normalmente a gente tem uma impressão, e às vezes também ilusória, de que nós vamos ser capazes de agradar todas as pessoas. Vamos ser capazes, então, de ter uma unanimidade em relação a uma avaliação que façam da gente. E quando a gente fica preso a essa necessidade de uma avaliação, da aceitação do outro, do amor do outro, nós ficamos escravos disso. Porque eu preciso, então, fazer de tudo para garantir que o outro tenha reafirme aquela aceitação, aquele agradar, aquele afeto, aquele amor. Isso, então, faz, e normalmente a gente tem falado algumas vezes em programas anteriores sobre isso, isso normalmente sinaliza uma dificuldade no nosso amor próprio, da autoconfiança de que, por exemplo, a gente pode ter cometido um erro, mas a gente estava fazendo o que era melhor possível. Aquilo que nós achávamos que era o correto, aquilo que estava no limite dos nossos recursos naquele momento. Quando a gente tem autoconfiança, a gente é capaz de lidar com isso, mesmo reconhecendo um possível erro, sem necessariamente achar que isso vai trazer uma consequência ou então esse desagrado das pessoas. Normalmente é essa falta de autoconfiança que faz com que a gente fique preso e escravo ao meio de errar. O outro extremo desse ponto são as pessoas que são tão autoconfiantes que elas simplesmente acham que não vão errar nunca. Ou então que as pessoas vão entender qualquer tipo de erro. Ou seja, vão para um outro extremo onde também não consideram as suas reais possibilidades para poder então serem mais cautelosas, ou então às vezes mais cuidadosas, de fazerem a coisa com um pouco mais de atenção, que é, como a gente falou no início, algo extremamente saudável para toda a nossa vida. Um excesso de autoconfiança também pode nos iludir em relação às nossas reais possibilidades e fazer com que então a gente possa ter reações e às vezes ações irresponsáveis até. Então, o equilíbrio é sempre a saída, né? Ou seja, a gente poder perceber se nós estamos tão autoconfiantes e otimistas que negligenciamos alguns cuidados necessários, mas também se não estamos excessivamente presos ao medo de errar que nos atormenta, que nos faz sofrer em função desse excesso de zelo, de excesso de controle por conta de uma consequência que na grande maioria das vezes não é real, não é tão possível assim. Mas para o nosso psiquismo, a reação é como se de fato a gente fosse passar por um grande problema. Quando a gente fica e percebe que estamos escravos disso e que causa esse tipo de transtorno, normalmente é a hora de nós buscarmos uma ajuda profissional, porque esse medo faz com que a gente empobreça as nossas ações, a gente às vezes retenha iniciativas por causa do medo de errar, ou no mínimo faça isso tudo, mas com um nível de esforço, de desgaste, que tende a trazer depois consequências muito ruins na nossa ansiedade, na somatização de alguns problemas no nosso corpo, enfim. Nós temos que estar observando essas alternâncias e a intensidade desse medo para ver se nós estamos ou não reféns desse tipo de crenças inconscientes que nós estamos falando. Vamos continuar aqui. Fernanda Lopes. Bom dia, Fernanda. Eu tenho medo da responsabilidade, porque sei a importância da responsabilidade. Então, tento sempre não arcar com as mesmas. Faço tudo muito certo e tento não errar, sempre. Mas não sei se é medo de... Aqui faltou talvez um complemento. Fernanda, essa que a gente está falando em tese, mas e aí você detalha, é exatamente isso, ou seja... normalmente uma situação dessa é porque tem uma crença sua de que assumir a responsabilidade por exemplo, sofrer as consequências do que a gente assume. Veja que responsabilidade, que é diferente de culpa, né? Responsabilidade vem do sentido de responder por. Responsabilidade é a capacidade de nós respondermos por aquilo. Então, se eu assumo uma responsabilidade, eu vou responder pelo meu ato. Isso, todos nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos. Mas às vezes a gente fica com uma tal crença inconsciente de que ter a responsabilidade vai resultar num problema, que qual é a saída, a estratégia que o nosso psiquismo faz? Eu evito então assumir a responsabilidade. Ou então vou delegando essas responsabilidades. Não sei se vocês conhecem pessoas que às vezes ficam com tal medo de errar, de tomar uma decisão, por exemplo, que elas vão adiando, quando estão nos 45 do segundo tempo, né? Ou seja, no final, aí fala assim, ok, então eu vou fazer assim. Ou seja,
o medo de errar fica de tal forma que a gente vai empurrando para uma situação limite, onde então decidir daquela forma parece que nos isenta um pouco